significa voltar àquilo que você achava que era o normal da sua vida, viu? Mas vamos prestar atenção juntos no programa de hoje. Daqui a pouco eu tenho uma convidada muito especial, que é a Capitão Laila, da Polícia Militar, vem trazer dicas importantes e vem nos confortar também com informações de segurança para a gente, né? Nós vamos ver que hoje o comércio, pelo menos aqui em Belo Horizonte, né, já amanheceu um pouquinho mais restrito, porque ontem o prefeito Calil soltou os cachorros, né? Soltou os cachorros, mandou ver no terceiro decreto, suspendendo tudo. Só fica o essencial. Daqui a pouco nós vamos ver essa reportagem do Pablo Thiago, que visitou todo o comércio belo-horizontino, tá bom? Está chegando agora o Lauro Lopes, que hoje está em home office. Home office é um nome chique para falar que você está trabalhando em casa, né? Então, americano, home office, o cara está trabalhando em casa, né? Mas tem que falar home office, que é chique, né? Então o Lauro, que é um repórter chique, hoje está em home office, tem algumas notícias para a gente. Oi, Lauro. Boa tarde, Carline, amigos do Alterosa Alerta. Como sempre, informações importantes, né, de casa para o nosso telespectador. Hoje a gente vai falar sobre um estudo feito pela UFMG que mostra a projeção de quando deve acontecer o esgotamento de leitos de UTI em nosso estado. Detalhes também sobre um ônibus que foi barrado em Belo Horizonte, vindo de cidades que já não mantêm tanto o isolamento social. E também outra notícia, a hidroxicloroquina está reaparecendo nas prateleiras de farmácias aqui de Belo Horizonte. Eu volto já já com as informações. Até lá, Carline. Obrigado, Lauro. Ô, gente, dá para só botar frisado uma imagenzinha aí do Lauro pra gente, que eu vou dar uma dica para você de casa, que todos os canais têm repórteres trabalhando em casa, né? Eu vou dar uma dica para você descobrir quando que o repórter é casado, né? Então, olha aí, esse repórter é casado. Ah, porque a aliança não tem nada a ver com a aliança. Olha a sala que o moço está sentado. Isso aí é a mulher dele que mandou ele gravar aí. Você pode ter certeza que ele é casado e a mulher dele falou assim, você vai ficar aí porque tem que aparecer o sofá, tem que aparecer o... Repórter solteiro não tem nada. Casa de repórter solteiro só tem a parede branca, não tem nada. Então, tá uma dica para você. Então, o Lauro, com certeza, é um repórter casado. Atenção, Nova União, povo de Caeté, Sabará para lá. O prefeito Ailton Guimarães Rosa fechou as entradas da cidade, tá bom? Fechou. Nova União aqui do nosso lado, grudadinho. Tem imagem aí? O prefeito botou até segurança privada na entrada. Não quer que o povo entre de fora. Então tem uma única entrada e o povo fica fazendo tipo blitz. É uma barreira sanitária, ficam lá alguns policiais, guardas, convidando as pessoas que são da cidade a entrarem. Ah, você não é daqui? Está fazendo o quê? Então não pode entrar. Tá bom? Só se for algum caso de extrema urgência ou emergência que a autoridade da cidade decide e deixa passar. Caso contrário, não está entrando ninguém em Nova União. Não está entrando ninguém em Nova União. Um abraço para a Batista e para a família da Batista que assistem o Alterosa Alerta todos os dias. Segundo o prefeito de Nova União, tinha gente de fora indo para a cidade querendo fazer churrascão lá, o dia todo. Churrascão, festa, som, baile funk, aquela coisa louca o dia inteiro. O povo acha que nós estamos vivendo férias e não é. Isso é um isolamento social sério. A situação é grave e o prefeito deixou até uma mensagem nas redes sociais. Está fechado, né, as entradas do município estão fechadas para visitantes, devido a esse problema que nós estamos tendo com o coronavírus. Nós tomamos essa medida porque a gente percebe que os números estão se agravando. Ontem nós notificamos 2 casos suspeitos aqui em Nova União e hoje, infelizmente, nós notificamos mais 3 casos suspeitos aqui em Nova União. Então, o número de pessoas esperado para o final de semana prolongado é muito grande. Pessoas que vêm de outros lugares, pessoas que a gente não tem muito o controle, não estão habituados à forma que nós estamos trabalhando aqui no município. Então, é interessante que fiquemos somente nós aqui no município de Nova União. A entrada para o município vai dar-se-á próximo ali ao Hotel Zeta, aquele posto da Polícia Militar. Então ali é a barreira sanitária. Então todos os veículos vão entrar por ali. As demais saídas de Nova União, entradas, estão fechadas, estão bloqueadas. Então é uma medida necessária para a gente enfrentar esse momento tão difícil.
Obrigado, prefeito. E sobre esses bloqueios também recebo autoridade. Nos honra com a presença hoje a capitão Laila, lá da comunicação da imprensa, da comunicação e da imprensa da Polícia Militar de Minas. Tudo bem, capitão? Tudo ótimo, meu querido. Prazer estar aqui com você. Uma ótima tarde a todos que estão nos assistindo. Obrigado pela presença, viu? Eu é que agradeço a oportunidade para a gente poder esclarecer essas informações e trazer notícias que são muito positivas também para toda Minas Gerais. E tranquilizando o povo, nós vimos o exemplo aí de Nova União que o prefeito está fazendo um pente fino na entrada. Se a autoridade municipal pede o apoio da Polícia Militar, a polícia ajuda? Exatamente. Dentro do nosso papel constitucional, a gente garante o poder de polícia de outros órgãos. Então, a Guarda Municipal ou a Prefeitura Municipal, seus agentes de saúde que solicitem o apoio da Polícia Militar, têm recebido esse apoio, principalmente no que tange a orientação das pessoas, a mediação de algum conflito, alguma situação de discordância. A Polícia Militar tem agido principalmente nesse aspecto, da conversa, da orientação, para que a gente chegue num senso comum e a gente consiga tanto respeitar essas determinações que são das prefeituras ou do governo do estado e ainda assim atender essa comunidade para que continue trabalhando naquilo que for devido ou que adentre determinada cidade. Então a gente tem agido muito nesse papel de mediação. Ótimo, e capitão, é muito importante que a PM também atue nessa questão dos ônibus, porque o prefeito Calil proibiu a entrada de ônibus intermunicipais aqui em Belo Horizonte de cidades que não estejam adotando o isolamento, né? Que não estejam fechadas. E o que está acontecendo, gente? Nós tivemos um caso ontem de um ônibus que chegou de Caratinga, foi barrado e os policiais mandaram voltar para trás o ônibus, né? Hoje aconteceu de novo, capitão, a mesma coisa com um ônibus da mesma empresa. Nós temos as imagens? Vamos ver o Lauro com essas notícias então, por favor, Lauro. Pois é, Carline, o ônibus trazia 19 passageiros, a maioria ali da região do Vale do Aço, de Timóteo, Ipatinga e também de Caratinga. Nossa produção entrou em contato com um desses passageiros que não quis se identificar, mas ele fez uma gravação e mandou pra gente. Vamos dar uma olhada aí, ó. Aí, pessoal, mais um ônibus aí, ó, barrado, deixando os passageiros em Sabará aí. Pessoal tá ficando à mercê aí agora do que vai acontecer. Então, como o ônibus, né, e consequentemente os passageiros foram barrados, eles desceram na BR-381 ali na altura de Sabará, só depois então caminhando conseguiram entrar em Belo Horizonte. Lembrando que o prefeito Alexandre Calil já tinha tomado essa atitude em relação aos ônibus vindos de Lagoa Santa. Depois, né, o prefeito da cidade voltou atrás, mantendo o isolamento social. Aí na última coletiva do prefeito, eu estive presente, inclusive, ele reafirmou: ônibus vindos de cidades que não mantêm ou determinam o isolamento social não terão acesso à capital. Foi o que aconteceu, né, Carline? Volto com você. Valeu, Lauro. Obrigado, Amanda Moreno e a Isabel, filha dela, que estão acompanhando o nosso programa. O capitão, olha essas imagens, eu quero até que repita ali do ônibus, né, da aviação presidente. Esse é o de ontem, aquele que nós mostramos Sim. Agora é o de hoje. Mesma empresa de ônibus trazendo pessoas de uma cidade que não está respeitando o fechamento, o isolamento. E aí o prefeito da capital falou que não pode entrar, né? Nesse caso, a PM auxilia na contenção desse veículo, desse coletivo? Isso, houve o auxílio da Polícia Militar nessas duas ações, a BH Trans e a Guarda Municipal de Belo Horizonte, responsáveis pela fiscalização, e a Polícia Militar, como eu te disse, garantindo o poder de polícia desses órgãos. O que a gente tem tentado fazer, Carlinhos, eu acho muito importante, o governo do estado tem trabalhado muito nesse aspecto, é essa interação entre prefeituras, para que haja essa conversa e esse nivelamento. E assim a gente consegue ter um padrão em todo o estado e não haja nenhuma discordância, nenhuma necessidade de fechamento, às vezes, da cidade. Então, capitão, mas como é que faz? No caso, a gente, tudo bem, a PM conversa com o prefeito de Caratinga, conversa com o prefeito, os prefeitos vai do Rio Doce, mas a empresa de ônibus põe o carro na pista. A pessoa compra passagem para Belo Horizonte. Hoje ninguém lembra, mas hoje é Semana Santa, né? Quinta-feira Santa. Muita Exatamente. gente ia visitar os parentes, tinha comprado o bilhete. É caro passagem de ônibus. Aí compra a passagem. Aí esse passageiro agora tem que ficar com medo de ser preso? Na verdade, os passageiros acabam não sendo presos, né? A responsabilidade é da empresa.
E o que a gente pede muito é essa responsabilidade das pessoas que fazem essa gestão das empresas, o que vão circular já sabendo que há esse impedimento de entrar na cidade, né, de entrar em Belo Horizonte ou outra cidade que o prefeito determine esse fechamento. É muito importante que a empresa se responsabilize, se sinta responsável por isso e não faça essa venda de passagens. Não venda o bilhete. Exatamente, ou não informe venda. Que não está entrando na capital. Cancele essa viagem, devolva, restitua os valores. Aviação. É questão mesmo de conscientização. Por isso que eu te falo dessa questão da mediação, dessa conversa que é necessária, para que a gente tenha, na verdade, não precise, né, fazer esse tipo de impedimento, deixar as pessoas a pé. Não é essa a intenção nem da BH Trans, nem da Prefeitura de Belo Horizonte, ou mesmo de outras cidades que têm fechado, né, as suas fronteiras. A ideia é mesmo impedir essa transmissão do vírus, fazer com que essa curva cada vez seja menor e a gente consiga ter um atendimento hospitalar adequado a quem precise e a gente tenha cada vez um número menor de mortes. Nós precisamos passar por esse processo, Carline, entendendo que é amenizar a situação. Nós não podemos mais impedir. O vírus está no país, está em Belo Horizonte, está em Minas Gerais. O que a gente pode fazer para melhorar a vida desse cidadão? É nisso que a Polícia Militar tem pensado. Amenizar os problemas e vencê-lo, né? Com certeza. Gente, só quero deixar claro o seguinte também. Precisa ter um bom senso das autoridades e um bom senso dos passageiros também. Faz-se o cerco aqui, tem até um posto ali debaixo do viaduto São Francisco, se não me engano, né? Um posto segurando o pessoal para fiscalização, aí manda o ônibus voltar. O da Antônio Carlos. O ônibus volta para trás, vai para Sabará, descarrega todo mundo em Sabará, o povo que estava no ônibus pega um ônibus comum e vem para BH do mesmo jeito. Ou seja, não houve proteção alguma, né, capitão? Então, o povo precisa ter consciência e colaborar, né? Com certeza. Esse bom senso, essa colaboração da população é o que vai fazer diferença nesse momento. É nós estarmos realmente cumprindo as determinações que são municipais ou estaduais ou mesmo federais, para que a gente consiga passar por essa fase mais rápido. Então, para que realmente as fronteiras sejam liberadas, para que a gente consiga realmente ter, como eu disse, esse achatamento de curva, né? Então, essa conscientização agora, essa atitude positiva da população agora é fundamental para o resultado daqui a uma semana, 15 dias e a vida voltar ao normal o mais rápido possível. Obrigado a todos os policiais militares de todo o estado que estão ligados com a gente, né? Um abraço para o Sargento Lima, o Bad Boy, o Cabo Fábio, o Cabo Macário e tantos outros que estão acompanhando com a gente, né? Vamos acompanhar juntos agora aquele mapa que traz o número dos casos, tá bom, gente? Com muita tranquilidade, enche a tela do pessoal de casa para a gente ver juntos os números das mortes, né? Das mortes e também dos casos, né, em investigação da Covid-19 em Minas Gerais. Então, a Secretaria de Saúde confirmou 15 mortes, um caso a mais, né? Sendo que 117 estão em investigação. A vítima confirmada de ontem para hoje é um homem de quantos anos? 70 anos, lá de Juiz de Fora, na Zona da Mata. Então, com essa confirmação, nós vemos que a capital ainda tem o maior número de mortes até este momento, com 6, Uberlândia com 2, e depois temos um morto confirmado em Pouso Alegre, Montes Claros, Mariana, Ouro Fino, Varginha, Paraisópolis e agora Juiz de Fora. Esses são os casos de mortes registradas pela Covid. Temos mais alguma outra arte para mostrar para o pessoal de casa? Vamos agora aos números de casos, né? Confirmados, gente. Vocês me perdoem que eu vou lendo direto aqui, viu, capitão? Eu sou da população de risco, né? Então a gente tem umas manias, eu já vou lendo direto aqui. Então Sem qualquer coisa que eu falar errado, só me corrige também, meu diretor também. Então nós temos em Minas hoje, dados oficiais da Secretaria de Saúde, 655 casos confirmados. Ah, Carline, é pouco demais. Mas olha esse número aqui, gente. 56.807 casos suspeitos. Ah, Carline, mas 655 é pouco. É mais de 40 a mais que o de ontem. 41, tá? Agora, vamos combinar, né? Esse número cresceu 5 mil de ontem para hoje. 56.807. Então, com muita tranquilidade, sem alarmismo, esse é um número próximo da realidade que esse vírus pode estar trazendo para a gente. Ah, por que tem 600 confirmados? Teste, meu filho. Não tem teste para fazer em todo mundo ao mesmo tempo e o resultado não sai na hora. Então, quando a gente fala em 15 mortes, né, Deus nos livre, mas já pode estar em 150. Pode estar, que é um número previsto dentro de uma normalidade pelas autoridades. É que precisa aguardar a confirmação de todos esses dados, tá bom? Agora, vamos ajudar a ficar com um número pequeno,
de caso. Ajude a evitar a contaminação. Fica na sua casa. Tem a capital aqui separada ou não? Casos, mas que quadro bonito, hein, gente? Olha. Então, hoje é dia 9. Hoje é dia 9. Faltei tanto nessas aulas de matemática, ô capitão. Logo que aparece esse trem difícil escrito, é tão difícil, né? Então, no dia 16 de março, foi o dia que confirmou o primeiro caso aqui na nossa capital. Aí nós tivemos uma onda crescente até o fim do mês, né? 163. Ontem eram 299 e hoje já são 310 casos em BH. Confirmados. Sem falar que 6 são falecidos, né? 6 casos são mortes. É a palavra óbito, né, que é muito usada por médicos e policiais. Óbito é morte, gente. Atestado de óbito, atestado que está morto, que morreu. Então, porque o povo fala, óbito é morte, que morreu. Então, tem gente que não tem medo de falar morto, fala óbito, né? Porque povo chique, polícia, médico, fala óbito, né? A gente que é caipira fala morto, fala morte, tá bom? O que foi, meu diretor? O que mais o senhor deseja? 11 casos a mais em BH, de ontem para hoje, tá? É isso que eu queria deixar claro para vocês. Outro mapa do Brasil para vocês, confirmados até o momento no Brasil, quase 16 mil casos. E mortes confirmados no Brasil, 801. São Paulo não está sendo diferente dos Estados Unidos, por exemplo, né? A maior cidade mais populosa dos Estados Unidos é o grande foco, que é o caso de Nova York. São Paulo é a nossa Nova York. São Paulo é a cidade com o maior número de casos. 6.708 casos. O Rio, em seguida, com 1.938. Me impressiona muito o estado do Ceará, né? O estado do Ceará me impressiona muito o alto número de casos confirmados, um estado bem menor. Eu não sei o que está acontecendo, o que aconteceu no Ceará, que está com tanto caso confirmado, destoando do restante do Brasil, que tem casos em todos os estados já, infelizmente, né, capitão? Infelizmente a gente está espalhado, né? A pandemia, ela realmente se instalou e agora são medidas preventivas para tentar minimizar essa propagação. E se preparar. Eu acho que o mais importante, Carline, é porque o governo do estado ele tem se preparado para atender essas vítimas, para atender esses casos confirmados. Nós temos a questão do hospital de campanha, é uma união de esforços, polícia militar, bombeiro, ele também. A Secretaria de Saúde, CEPLAG, né? Todo o governo unificado para que a gente se prepare para um futuro, para um pico dessa pandemia aqui em Minas Gerais. Então, eu acho que as medidas preventivas, elas são as ideais, desde o resguardo do convívio social, né, que a gente está tendo que ter esse isolamento nesse momento, até mesmo essas medidas preparatórias de fornecer equipamentos de segurança à área da saúde, de ter esse hospital de campanha como um suporte, de consertar esses respiradores que foram recolhidos pela Polícia Militar em todo o estado. Então, todas essas iniciativas são muito importantes para que a gente tenha um amenizar mesmo dessa situação aqui em Minas. Eu quero pedir para o meu diretor e quero que a capitão leve meu abraço a todos os cadetes da PM. Tem imagens do hospital de campanha dos meninos lá, que quem montou esse hospital foram os meninos da PM, foram os cadetes da PM. Vocês podem esconder, quando vocês querem, você pode falar que foi Deus, que foi engenheiro, que não foi. Quem pegou no pesado foram eles. Tem imagem aí, pode botar, olha lá. Essa meninada toda são os cadetes da Polícia Militar soldados de Minas de segunda Gerais. Classe. Soldados, tá bom? E eles é que montaram esse hospital inteirinho. Teve a empresa que monta as divisórias? Teve, empresa de evento montando. Mas o grosso da montagem, até agora, que já está praticamente pronto, né? As enfermarias foram os policiais militares, os soldados, os cadetes, eles é que fizeram tudo isso. É um trabalho maravilhoso, esses meninos têm que ser parabenizados, tá bom? E eu vou falar para vocês, Vocês acham que o soldado novinho que está lá, pode mostrar, você acha que o soldado novinho que está lá, ele não tem mãe, não? Não tem esposa que está preocupado com ele, mexendo em tudo isso? É como se fosse filho nosso, todos preocupados. Agora, abre mão por uma causa muito maior, né, capitão? A senhora leva o meu abraço a todos, viu? A gente agradece, é uma causa humanitária. Esses soldados, principalmente os que participaram, né, do hospital de campanha, são soldados de segunda classe que iniciaram o curso de formação em fevereiro. Então, eles não tinham ainda aptidão, não estão ainda prontos para prestarem o serviço de polícia militar nas ruas. Eles ainda não têm o preparo técnico, mas são voluntários, são policiais militares que estão trabalhando, que foram designados, já que as aulas estão suspensas, para participarem dessa construção do hospital de campanha. Então, é uma ação humanitária.
eles estão aprendendo desde cedo que a Polícia Militar, ela está para qualquer crise no estado de Minas Gerais. Então, esse conte sempre com a sua Polícia Militar é uma realidade em qualquer situação. E esse militar, ainda jovem, entrando agora na Academia de Polícia Militar, já aprendeu isso, já entrou numa situação de crise, numa situação de guerra contra um vírus, numa pandemia, e sabe que a Polícia Militar vai precisar trabalhar no que for necessário, da construção de um hospital a um parto na rua, como nós fizemos recentemente em 2 dias consecutivos. Então, a ação humanitária na Polícia Militar é complementar ao nosso serviço de policiamento. O policiamento não para, né, os cadetes, os alunos do CHO, a nossa administração está toda nas ruas. Março agora, no período da pandemia, nesse período de isolamento social, a gente tem mais de 30% de redução criminal, de crime violento. Né? Tivemos redução... Os crimes reduziram, inclusive os furtos a estabelecimento comercial, que era uma preocupação que a gente tinha, né, de aumentar em razão do comércio estar vazio. Não houve esse aumento. Então é muito importante mostrar para a comunidade que você pode se recolher, pode cumprir as determinações, porque nós estamos nas ruas para poder fazer essa proteção. Muito obrigado, muito obrigado. Ô, gente, é uma imagem emocionante que nós exibimos ontem no Jornal Alterosa. Eu queria reexibir para vocês daquele engenheiro mineiro que teve alta lá no hospital em Madrid, na Espanha, onde ele esteve internado com a Covid-19. Repete para a gente, por favor. Humberto Rezende, 50 anos, ele é nascido lá em Pouso Alegre, no sul de Minas. Ficou 3 semanas em tratamento. Está morando lá na Espanha já tem 2 anos, né? Ele, a esposa, o filho. E esse vídeo emocionante foi gravado no momento em que ele estava saindo, recebendo a alta no corredor, com os profissionais da saúde ali, né? É uma emoção não só dele, da família dele, como de todos os que cuidaram dele, né? Por isso esses aplausos, essas vibrações dos profissionais. Que espetáculo, né? Que muitos tenham alta. Como é que está agora? Como é que está agora? Eu já dei um número bem grande hoje no mundo, né? Já atualizei. E no Brasil já são 173 curados no Brasil. E esse número vai aumentar ainda mais, eu tenho certeza disso. Tá bom? Gente, eu quero dizer o seguinte, temos boas notícias também para você. E nessa boa notícia é que só de ontem para hoje no mundo, mais de 30 mil novos curados do coronavírus. Ah, Karine, o coronavírus vai matar a humanidade. Com todo respeito, capitão. E aí eu faço, não é uma crítica, não, eu queria até implorar para os coleguinhas de outros órgãos de imprensa, né? Para de tocar o terror na família brasileira. Vamos levar informação e vamos prestar serviço. Você acha que o povo brasileiro precisa de mais terror? Você acha que um povo que passa fome, que mora num barraco com 10, 15 pessoas dentro, sem banheiro e tudo, que não tem nem condição de saneamento, precisa de um apresentador na televisão? Ó, o vírus vai te matar. Precisa? Não precisa. Vamos levar boas notícias, gente. Porque hoje, se você não sabe, morreu gente de tuberculose no Brasil. Se você não sabe, morreu gente de AIDS no Brasil hoje. Se você não sabe, morreu gente de gripe hoje no Brasil. Morreu gente de pneumonia. Tá bom? Morreu gente de câncer, morreu gente de um monte de coisa. Fora a dengue, que continua matando e ninguém vai falar nada. Parece que o mosquito aposentou. Tá entendendo? Vamos com calma, tá bom, gente? Agora, lembrem que ontem foi falado aqui, prefeito Calil apertou o trem. Novo decreto mandou fechar tudo, deixando só os serviços essenciais abertos. O nosso repórter Pablo Thiago e o rei do carnaval Anderson Porto foram às ruas hoje para conferir como é que está essa nova adequação. Vamos lá. O novo decreto emitido pela Prefeitura de Belo Horizonte determina o fechamento por completo do comércio a partir de hoje. Aqui no Barro Preto, alguns comerciantes resolveram abrir as portas. Eu acho extremamente irresponsável de parte do nosso prefeito baixar um decreto dessa forma, né, sem ter o mínimo de estudo suficiente para saber o que é e o que não é essencial. Máscaras de tecido são válidas e todo mundo que você está vendo aqui agora está justamente comprando tecido para isso. E diante desse decreto, se resolveu então manter as portas abertas. Vou arriscar porque aqui dentro da minha loja eu sustento mais de 15 famílias, fora os empregos indiretos que eu mantenho. Eu também me sustento daqui, não tenho outra opção. Nós temos que abrir, nós temos que nos manter. Dona Odete saiu de casa para comprar tecido para fazer máscara.
e encontrou a loja aberta. Todo mundo está necessitando da máscara, está fazendo até em casa. Eu mesmo estou fazendo em casa. Para dar para os conhecidos, né, vizinho, precisa. Mas com a chegada da Guarda Municipal, os lojistas optaram por fechar as portas. É fechado. A lei do decreto proíbe. Posso abrir e entregar. Abrir e entregar. Não funcionar como um comércio essencial. Essa que é a orientação. William perdeu a viagem. Veio entregar mercadoria, mas deu de cara na porta. Agora é esperar um pouco para ou voltar para casa ou para a empresa, ver o que eles vão resolver aqui. Se é para o bem de todo mundo, eu acho que é viável que seja fechado no comércio, então isso seja em geral mesmo. Estes empresários vão cumprir o decreto, mas ainda não sabem como vão fazer para pagar as contas. Nós, empresários, não estamos com um caixa. Nós estamos trabalhando de dia para pagar os funcionários à noite. Como é que a gente vai sobreviver com essa crise instalada no país devido a essa pandemia? A gente é pela legalidade. Se o prefeito está tentando conter todos esses problemas e ele faz um decreto que você não pode abrir, nós não vamos abrir, nós temos que honrar o que é publicado na lei, né? A legislação específica, né? Eu tenho 35 funcionários, estão todos em casas baseados nos decretos que a legislação nos compete. Durante a reportagem, vimos que a maioria das lojas estavam de fato fechadas. Agora, para os comerciantes, resta esperar. Resta esperar e resta ter muito bom senso. Quando houver a abordagem, eu achei muito preciso, muito sereno a fala do guarda municipal informando o pessoal ali, capitão. Exatamente. O que a gente tem buscado é justamente essa orientação. Então, tanto a Guarda Municipal quanto a Polícia Militar, os agentes da Prefeitura têm trabalhado muito em conjunto e muito nessa perspectiva de chegar, orientar, mostrar que não está cumprindo o decreto. E a gente não teve até agora nenhuma situação de prisão, de ter que conduzir nenhum lojista ou nenhum comerciante, porque de imediato eles entendem a situação, a gente sabe também do outro lado, então não há por que a gente chegar ou a Guarda Municipal numa situação de rispidez. A ideia é essa mesmo, é orientar, é conversar, para que ele venha, baixe as suas portas, trabalhe com delivery, busque alternativas na medida que a gente consegue legalmente fazer, como eu disse, para evitar que esse vírus se espalhe e que a gente tenha, que essa situação perdure mais do que deveria. Capitão, muito obrigado pela presença, só ter vindo aqui. Eu sei que só tem que ir num monte de veículo de comunicação ainda. Leve nosso abraço. A Polícia Militar e a TV Alterosa está à disposição no que for preciso para ajudar a gente a sair dessa crise. Eu é que te agradeço a oportunidade. É sempre muito positivo poder trazer informação à comunidade. Minha sala de imprensa está de portas abertas 24 horas para que a imprensa tenha a informação verdadeira, de imediato, e possa transmitir isso à comunidade. Fundamental. Bota a imagem da última matéria, então, aí. Ficou registrado o nosso agradecimento à capitão Laila, que esteve conosco. Um abraço a todos os policiais militares. Parabéns também à Guarda Municipal, que está fazendo um trabalho muito sensato no dia de hoje, viu, gente? Eu recebi vários telefonemas dizendo, o guarda chegou e falou, gente, não pode abrir, é delivery, não é delivery. Isso é muito importante, que o povo tem mania de só criticar. Não pode criticar, não pode, ou melhor, deve criticar, mas com embasamento e crítica para construir, não para destruir, né? Eu acho que as coisas têm que ser feitas. Uma coisa que ninguém está falando, né? O Brasil é um dos maiores países do mundo. Extensão territorial e população. Você sabe que só hoje 2 milhões de pessoas já receberam na conta, na Caixa Econômica Federal, lá no CPF, os R$600? Você está sabendo? E que até o fim do dia, mais 500 mil pessoas que têm conta no Banco do Brasil também vão receber os R$600? Me aponte um país no mundo que está fazendo isso. Nenhum. E eu falo com a tranquilidade que pesquisei. Nenhum. É o maior programa de suporte social imediato nessa guerra do coronavírus no mundo. E as pessoas querem brigar por conta de política. Gente, esqueçam isso. O foco nossa saúde é salvar vidas agora. Parem com essa bobagem de politicagem. Vocês ficam eu não sei, parece que vocês estão com a vida ganha. Vocês não têm necessidade nenhuma, né? Muita calma. Depois eu volto a falar sobre esse assunto. Eu só queria aqui fazer um apelo, porque quando eu vejo um empresário falando que tem 34 famílias que trabalham com ele, o outro mais 14 ou 15 que dependem dele, eu fico pensando aqui,
Senhores ministros, os senhores já abriram mão de qual parte do salário dos senhores e dispensaram quantos assessores? Senhores senadores da República, quantos assessores os senhores já demitiram ou reduziram o salário? Porque cada senador e cada deputado federal tem uns 50 assessores. Senhores deputados federais, os senhores já botaram para correr, já desligaram alguns assessores para economizar o nosso dinheiro? Senhores prefeitos, governadores, vereadores, os senhores já cortaram os seus salários para reduzir o nosso gasto? Os senhores já dispensaram assessores? Como o empresário está demitindo e como o empregado está perdendo emprego? Ou os senhores estão acima do bem e do mal? Eu estou de olho nos senhores, viu? Porque sou eu que pago o salário de vocês. Vocês vão ter que prestar contas. Vamos voltar a falar do decreto? Vamos voltar a falar do decreto do prefeito Calil. Foi o terceiro decreto dele. Esse que ele publicou, que está valendo hoje, revogou da terça-feira e apertou um pouco mais. Enche a tela para a gente ler junto com quem está em casa. Tem gente mandando mensagem aqui perguntando a hora, que horas são. Eu falei, não sei, estou apresentando o programa, não sei que horas são não. Deve ser 10 para 1, mais ou menos. Aí errei. São 12 minutos para 1. Gente, aqui a publicação, o post oficial da prefeitura para você, minha senhora que está em casa, lê com tranquilidade. Isso aqui é o que está com o funcionamento autorizado e que pode ficar aberto. Leia com tranquilidade. Abrir dentro das normas de segurança, natural, né? Então, eu quero dizer para vocês que os serviços de saúde estão autorizados a abrir. Farmácias, laboratórios, clínicas, hospitais, óticas. Olha, falar nisso, ó, ótica, né? Porque senão a gente não enxerga nem o que a gente está lendo. Precisa consertar o óculos, pô. Supermercados podem ficar abertos, tomando todos os cuidados e higienização. E se você for ao supermercado, também tome cuidado, pô. Hipermercado, padaria, sacolão, mercearia, hortifruti. O povo inventa um monte de nome chique, né? Qual a diferença do hortifruti para o sacolão? Alguém pode me explicar qual a diferença de um sacolão para um hortifruti, cara? Eu tenho umas dúvidas que eu carrego na minha vida que eu vou levar até o leito de morte. Porque eu não entendo, cara, qual sacolão para hortifruti. Mas enfim, vamos embora, né? Armazém, açougue, posto de combustível, loja de material de construção civil, agências bancárias, lotéricas e correio. Eu vou falar para vocês, eu aposto que lotérica é o que está com mais fila. Porque lotérica também funciona como banco. Então as filas na lotérica estão gigantescas. Mas eu passei na porta de várias, porque eu venho trabalhar. Passei na porta de várias delas, o povo está respeitando, viu? Parabéns. Tem o que é proibido aí, escrito? Ou não? Ah, negócio de proibição. Isso que eu queria ler com o pessoal de casa. Tem muita dúvida do que pode e o que não pode. Porque tem bairro, gente, com todo respeito. Ontem nós recebemos imagens lá do Cabana, churrascão comendo solto no Cabana todo dia, né? O dono de um bar, né? Região centro-sul de Belo Horizonte, o cara botou as mesinhas assim para fora, pode isolar, é delivery, não pode entrar. O povo encosta tudo nas mesinhas tomando cerveja, 24 horas bebendo cerveja. Que raio de isolamento é esse, gente? Tá entendendo? Pelo amor de Deus. Então presta atenção aqui, para você ver, para você respeitar. Decreto do prefeito mantém a proibição na capital de casa de show, espetáculo de qualquer natureza, boate, danceteria, salão de dança, casa de festas, eventos, feiras, exposições, congressos, seminários, shoppings, centros de comércio, galeria de loja, cinema e teatro, clube, gente. Clube está fechado, não pode funcionar. Academia, não pode. Tem academia que está alugando equipamento para você levar para sua casa. Pode levar esteira para sua casa. A academia está alugando, mas ela não pode abrir. Centro de ginástica, estabelecimento de condicionamento físico. Que chique, deve ser um nome novo para academia, né? Clínica de estética e salão de beleza, não pode. Isso vai diminuir o número de mulheres loiras no planeta. O fechamento dos salões de beleza. Escrevam. Parques de diversão e parque temático está diminuindo, está fechado. Bar, restaurante e lanchonete não pode.
A autorização para evento de propriedade logradouro público não pode fazer. A autorização de feiras, né, em propriedade não pode. Você vai fazer um leilão na fazenda, no sítio, não pode. A autorização para atividade de circo e parque de diversões não pode. Está claro para vocês o que pode e o que não pode em Belo Horizonte? Está claro? Isso é o que pode e o que não pode, ok? Eu queria registrar para vocês agora um trecho da entrevista do senhor ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, durante a entrevista coletiva de ontem. Eu fiquei um pouco impressionado, como repórter policial que sou há 35 anos, fiquei impressionado até com a integridade das pessoas às quais o ministro se referiu. Preste bem atenção, na entrevista, o ministro falou que está tendo que conversar com um traficante miliciano para combater o coronavírus. Se eu ouvi errado, eu peço desculpas. Mas põe esse trecho para a gente ouvir junto. Nós começamos a primeiro plano de manejo, e eu não vou falar em qual comunidade será, mas começamos o primeiro para fazer um teste piloto, porque ali você tem que entender a cultura, a dinâmica. Ali a gente tem que entender que são áreas que muitas vezes o Estado está ausente, que quem manda é o tráfico, quem manda é a milícia. Como que a gente constrói essa ponte em nome da vida, e a saúde dialoga sim com o tráfico, com a milícia, porque eles também são seres humanos e eles também precisam colaborar, ajudar a participar. Então, nesse momento, quando a gente faz esse tipo de colocação, a gente deixa claro que todo mundo vai ajudar, todo mundo está fazendo sua parte. Ministro, traficante e miliciano são seres humanos? São, mas deviam estar presos. Então, se o senhor, através das equipes de saúde, tem a possibilidade de identificá-los para uma conversa, chame o apoio das forças militares e mande prendê-los. Mande prendê-los, bota eles na tranca, bota eles na cadeia. Que história é essa agora de negociar com miliciano e traficante para matar vírus? Não está bem explicada essa história. Se o senhor tem equipes de saúde que sabem onde estão os milicianos e onde estão os traficantes, chama a polícia para ir junto e prender, gente. Pelo amor de Deus. As principais redes de farmácias de Belo Horizonte, preste muita atenção, já começaram a reabastecer seus estoques com a hidroxicloroquina e com a cloroquina, tá bom? Esse é o remédio que todo rico e todo médico famoso estava usando, mas eles não admitiam. E que o presidente estava falando que todos estavam usando. Enfim, acabaram admitindo. Ele funciona quando aplicado no início do tratamento do coronavírus, mas não há pesquisa comprobatória até o momento, tá bom? Não há pesquisa comprobatória, mas relatos médicos do mundo inteiro informam que a cloroquina ministrada ao paciente no começo do tratamento, ela leva à cura, ela tem bons resultados. Lauro Lopes. Então, Carlinho, o medicamento ainda não está disponível em todas as farmácias, mas já pode sim ser encontrado em algumas redes aqui da capital. Só para a gente situar um pouco, né, o nosso telespectador sobre a hidroxicloroquina, desde que o medicamento começou a ser usado, ainda fora do Brasil, né, no tratamento contra a Covid-19, houve uma busca muito grande por esse produto. A Anvisa, para controlar a vinda do remédio, começou a exigir receita durante a compra. É o que está acontecendo. Até porque pacientes de outras doenças necessitam do medicamento e não estavam encontrando. A exemplo de quem tem lúpus, malária, artrite. Ainda hoje há uma discussão, né, na comunidade médica sobre a eficácia comprovada do medicamento. Mas, de fato, ele está sendo usado e já estaria salvando muitas vidas, segundo alguns especialistas. Inclusive, o ministro, né, da Saúde, o Mandetta, reafirmou em coletiva que o remédio está sendo usado e pode ser usado
com um consenso entre o médico e o paciente. Uma pesquisa rápida feita na capital mostrou que o preço médio do remédio varia entre R$ 82,50 e R$ 89,30. No caso do genérico, varia entre R$ 55 e R$ 59. Ok, Carlinhos? Volto com você no estúdio. Valeu, Lauro, repórter casado que grava onde a mulher manda. Gente, parabéns ao prefeito de Santa Luzia, o delegado Cristiano, tá bom? Que tomou uma iniciativa que nós já vimos em outros países, que eu vi pouco aqui no Brasil. O que ele fez? Começou a mandar é ótimo, né? Ele pediu, gentilmente, que os servidores medissem a temperatura mesmo, para ver se está com febre, do povo nas ruas, principalmente nas filas de banco e nas casas lotéricas. Olha só, os funcionários, servidores, todos com equipamento de proteção individual. Isso é um termômetro que você aproxima, né, da testa da pessoa que você quer medir a temperatura e já mede ali. Porque se a pessoa está febril, febre é um dos sinais do coronavírus. Já convida a pessoa para ir para o hospital. Tá bom? Então isso é uma medida de prevenção muito importante. No caso de haver alguém ali contaminado ou já com sintomas, já retira essa pessoa do convívio. É uma ideia que deve ser copiada. O prefeito de Santa Luzia está de parabéns por ter tomado essa iniciativa. Parabéns, delegado. Gente, um estudo estima que haverá um esgotamento dos leitos, né? E é tudo o que a gente tem conversado e esse tem sido o papel da imprensa. Prevenção, isolamento, para evitar um pico de contaminação gigantesco, que todo mundo esteja num estado muito ruim de saúde, que não tenha hospital para acolher essas pessoas, tá? Então, há previsões a cada dia de quando haverá um esgotamento de leitos. Em Minas, no Brasil. E agora parece que há uma projeção que era para acontecer já em abril, parece que se houver vai ser em maio. Mas o Lauro, que hoje está num plantão espetacular, tem as informações. O estudo foi desenvolvido pela Escola de Engenharia e a Faculdade de Medicina da UFMG. E como que funciona essa análise? Levando em consideração 3 cenários. O otimista, em que 0,5% da população vai se infectar, a gente está falando apenas de casos testados e confirmados. O cenário moderado, com índice de 1%, e o cenário pessimista, com 2% da população infectada. Usando esse modelo de cálculo e tomando como base os dados do último dia 6 de abril, segunda-feira, olha só a gravidade. Todos os estados, com exceção do Distrito Federal, vão passar por essa situação já no meio de maio. E aí, tudo isso sendo trabalhado no cenário otimista. A projeção se repete no cenário moderado e no pessimista já teria estado vivenciando esse esgotamento dos leitos de UTI a partir do dia 27 deste mês. O caso de Minas, por exemplo. Segundo a nota técnica, Minas Gerais tem 3.096 leitos de UTI. Cerca de 70% deles já estariam sendo usados por pacientes de outras doenças. E aí, fazendo a conta, né, sobram cerca de 900 leitos divididos entre hospitais públicos e privados. Então, nem todo mundo pode usar. Vamos lá para a projeção nesse cenário. Otimista. Os leitos de UTI se esgotariam no dia 14 de maio, moderado 8 de maio e no pessimista 4 de maio para leitos de UTI e 14 para leitos comuns. Ou seja, até os leitos comuns se esgotariam dentro dessa projeção. A gente sabe que o Estado tem feito esforço, né, para aumentar o número de leitos. Isso vai acontecer nos próximos dias, mas dentro dessa situação aqui, o estudo conclui que apenas o isolamento horizontal e o distanciamento social sendo mantidos faria com que esse cenário pessimista não acontecesse tão rápido. E aí, uma última informação, o Estado, o gestor que tiver interesse nessa base de cálculo, ele pode usar. O link está disponível lá no site do Laboratório de Desenvolvimento Tecnológico e Análise da UFMG. Obrigado, Lauro. Obrigado a todos vocês que estão ligados no Alterosa Alerta, em todo o estado de Minas Gerais. Dom Carlinha, em Guaxupé. Um abraço a todos, queridos da família. Um abraço a toda Guaxupé. Guaranésia, Muzambinho. Muito obrigado também, João Marcelo, Ana Gel. Muito obrigado, Jairo, Amanda, Bá.
Doutor Renato lá de Araxá, todos ligados e agora vão assistir esse trabalho bonito que foi feito hoje cedo aqui em Belo Horizonte, numa estação do MOVE, da Avenida Bernardo Monteiro. O Exército e o Corpo de Bombeiros treinaram agentes da Defesa Civil de vários municípios para trabalhar, né, na desinfecção de áreas públicas. Ou seja, tem uma contaminação aqui na estação, no ponto de ônibus, na rodoviária. Essas pessoas dessas cidades foram treinadas a desinfectar esses espaços públicos. Foi o encerramento de 3 dias de treinamento. Vamos acompanhar. A estação do MOVE, na região hospitalar, em Belo Horizonte, ficou fechada para o treinamento prático dos profissionais. Eles vão atuar multiplicando o que aprenderam na região metropolitana. O objetivo é ajudar no combate ao Covid-19, desinfetando ambientes com produtos químicos. O treinamento começou na terça-feira e termina hoje. Os profissionais da Defesa Civil estão nesse momento nessa parte de dentro aqui da estação do Santa Efigênia. Eles jogam um produto químico nas paredes internas, essas paredes de vidro internas da estação. A informação do pessoal do Exército que está à frente desse treinamento, juntamente com o Corpo de Bombeiros, é de que eles usam aquelas roupas especiais para que não tenham contato direto com esse produto. É um produto muito forte e daqui a pouquinho tem a segunda etapa. Eles vão deixar a estação agora, são cerca de 10 minutos para a ação desse produto, para que depois então se passe a segunda fase. O treinamento envolve cerca de 80 profissionais então da Defesa Civil e além do Exército, o Corpo de Bombeiros e também profissionais do Estado participam. Nós trouxemos uma equipe de especialistas em defesa química, biológica, radiológica e nuclear, lá do Rio de Janeiro, para participar juntamente com os especialistas do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, de uma capacitação com representantes de 14 municípios para abordar tópicos importantes no combate ao Covid-19. Nessa capacitação, eles tiveram conhecimento sobre os riscos do Covid-19, os meios de descontaminação, os equipamentos de proteção individual. Nós estamos, então, ensinando alguns detalhes relativos à redução de contaminação, à utilização de alguns trajes. Como foi colocado, nós estamos utilizando produtos facilmente encontrados no mercado, que têm uma efetividade já relatada pela própria Anvisa, e dessa forma nós vamos reduzir a contaminação nos ambientes de grande circulação de público. Segundo o coordenador estadual da Defesa Civil, o treinamento incluiu também parte teórica nos 2 primeiros dias. Estamos mobilizando as defesas civis municipais para levar essa capacitação, essa ação de resposta mitigadora para diminuir, e podermos enfrentar com toda a nossa força, com toda a nossa capacidade individualizada dentro dos municípios, dentro do Estado e conforme aqui essa integração com o Exército Brasileiro, que no nível nacional, também todo o esforço para enfrentar esse Covid-19, que é um inimigo de todos nós. Parabéns ao comando da 4ª DE, do Exército, ao comando do Corpo de Bombeiros, à coordenação geral da Defesa Civil aqui em Minas Gerais por esse trabalho tão importante. Porque a hora que o trem fica ruim, aí vocês saem tudo desesperados. Ai, chama, tem que salvar. São eles que vão te salvar. Porque agora você fica aí, em casa, não fazendo nada e reclamando da vida. Só reclamando. Faça a sua parte, porque a hora que apertar, eles que vão entrar em ação para salvar a sua vida e a vida da sua família. Está entendendo? Parabéns a todos e que multipliquem esse conhecimento a todos os municípios. Vamos mudar um pouquinho de assunto, mas é um assunto muito triste também esse que nós vamos tratar agora, que é o caso da Baker. Nós temos 3 meses que esse caso está rolando, o caso da Baker. A Polícia Civil, findos esses 3 meses, descartou a hipótese de sabotagem na cervejaria. Porque essa sabotagem teria que ter ocorrido depois, se ela tivesse ocorrido. A investigação já está chegando na reta final. Na coletiva, o delegado Flávio Grossi disse que está descartada a possibilidade de sabotagem na empresa Baker. Agora a polícia continua a investigação para saber se houve negligência por parte da empresa.
nós não evoluímos com essa linha de sabotagem. Ela já foi retirada. A negligência é uma das linhas que está sendo investigada. Nós temos 9 vítimas que vieram a falecer. Dessas 9, 5 são necropsias diretas, ou seja, no corpo. Dessas 5, 4 já estão positivos para contaminação e uma ainda em andamento. Das 4 restantes, elas serão indiretas. Só explicando, as análises indiretas são aquelas análises através de documentos dos pacientes. Flávio Grossi disse que as investigações não pararam em momento algum e que, em caso afirmativo de responsabilidade da empresa, os sócios serão responsabilizados e julgados de acordo com a lei. Obrigado, Vitor. Dá para repetir a imagem do Vitor aí frisada? Entenderam quando eu falo casa de repórter casado e casa de repórter solteiro? Isso aí é um repórter solteiro. E eu tenho certeza que ele só não gravou com a parede branca atrás porque a mãe mandou ficar aí. Isso aí é ordem de mãe. Você vai gravar aqui? A mãe mandou ele gravar isso. Você pode ter certeza. Isso aí é repórter solteiro. Você vê na cara que é repórter solteiro, né? Mas a mãe que mandou gravar. Por ele, repórter solteiro grava no paredão. Obrigado. Um abraço, Vitor. Obrigado pela participação. Caso Baker, falando sério, 9 pessoas morreram. Tem 42 pessoas contaminadas. Grande parte tudo internado até hoje. Tem gente que está sofrendo com o tratamento em casa. E o que a Baker fez para as vítimas? Nada até agora. No início do processo, quando a Baker podia fazer tudo, não fez nada. Agora, a Baker, através de dezenas de notas oficiais, informa que não tem dinheiro nenhum, que todo o patrimônio a justiça segurou e que a justiça que decidiu. Que a justiça falar, eles fazem. Então agora a Baker fala que não tem um centavo na mão para ajudar no tratamento das vítimas, inclusive dos que estão internados ainda. Isso não é sério, viu? Isso não é sério. Vocês sempre foram uma empresa séria, mas a maneira como vocês estão conduzindo isso com as vítimas e suas famílias não é uma condução séria. Vá agora na juíza e peça, eu quero depositar 100 mil, 200 mil, 300 mil nessa família. Eu tenho certeza que qualquer juiz autoriza. Eu tenho certeza. Vamos falar do coronavírus. Gente, com essa história do coronavírus, as pessoas até esqueceram que hoje seria o início de um feriadão, né? Que hoje é o início, nós estamos na Semana Santa, hoje é Quinta-feira Santa, e Minas Gerais, eu acho que no Brasil inteiro, é o maior destino histórico religioso nessa época do ano. Ouro Preto, Mariana, Sabará, São João, fica tudo lotado. As pessoas vêm para acompanhar as procissões que nem ocorrerão este ano. As procissões até com o chão enfeitado, tá bom? Então nós não teremos nem missa. As missas serão transmitidas, como foi a missa da unidade hoje, transmitida pela internet e por canais de televisão religiosos, tá bom? Aí eu digo para vocês, e o povo que vive do turismo? E os donos dos hotéis, das pousadas, dos restaurantes, os ambulantes, todos dessas cidades turísticas estão amargando um prejuízo gigantesco, porque ninguém viajou. Vamos acompanhar a reportagem. Este empresário é dono de um hotel em Ouro Preto e teve que fazer um novo esquema para atender os clientes que já haviam pago pela estadia. Boa parte das reservas foram remarcadas para um período a partir de julho. Aquelas pessoas que não tinham uma data certa para virem, mas já tinham feito pré-pagamento, aceitaram cartas de créditos que serão utilizadas aí num período de 1 ano. Segundo a Secretaria de Turismo de Sabará, passariam por aqui nesta semana cerca de 6 mil turistas. A expectativa dos comerciantes era boa, mas com o decreto do isolamento, a realidade é outra. Sueli foi obrigada a fechar as portas do comércio de artesanatos dela. Em 7 anos, a empresária nunca passou por nada parecido. Vai ser um período bem
difícil para a gente. Tem os encargos, né? Então, assim, a gente tem um fundo de reserva. Então, assim, esse fundo vai acabar uma hora. Esse empresário do ramo de turismo em cidades históricas conta que todas as viagens em abril foram canceladas. Todos os cancelamentos que nós tivemos foi só março e abril. Nenhum para maio. Maio, a agenda que foi criada, ela pode crescer, mas não teve nenhuma diminuição até agora, nenhum cancelamento. A Semana Santa é um dos melhores momentos do turismo nas cidades históricas. Estamos sendo afetados no nosso turismo, na nossa economia. Eu trago também uma mensagem de fé e esperança de que isso tudo vai passar e que nós vamos, ano que vem, comemorar a Semana Santa com toda a beleza que ela representa para as cidades históricas e para o povo de Minas Gerais. Assim será. Belas palavras do Zé Fernando. É ele que preside a Associação das Cidades Históricas Religiosas de Minas Gerais, prefeito de Conceição do Mato Dentro, filho do grande embaixador Zé Aparecido, um homem que era um ícone da cultura, né? Respeitado internacionalmente. Eu tenho certeza, Zé Fernando, que o ano que vem nós estaremos em pleno vapor com a economia e o povo colaborando para a reconstrução do nosso estado e do nosso Brasil. E eu peço a vocês que façam o que o Ministério do Turismo está pedindo também. Você que tinha a viagem marcada, ou agora, ou para frente, não cancele a sua viagem, remarque. É muito importante que você mantenha a sua viagem, com a sua família que for, o que seja, que você remarque. Isso é importante para o dono da pousada, para o dono do restaurante, para o dono do posto que você abastece na estrada, para o dono da companhia aérea, para os funcionários da companhia aérea que estão demitindo adoidado. É importante para todo mundo que você mantenha a sua reserva e viaje numa outra oportunidade. Não cancela não, você só vai piorar a situação, tá bom? E vamos ajudar também, né? Todos os setores da sociedade estão juntos, ajudando a quem está precisando nessa hora. E vou falar para vocês, eu tenho uma amiga ali na rua Guaicurus que está fazendo um trabalho maravilhoso, que é a Cida, tá? A Cida, ela é presidente da Associação das Prostitutas de Minas Gerais. Ah, Carline, mas associação de prostituta? Uai, tem associação de jornalista também, qual a diferença? Tem associação de engenheiro, qual a diferença? Hã? Tem associação de médico, qual a diferença? Por que não pode ter associação de prostitutas? E essa associação faz um trabalho social muito importante na vida das meninas que trabalham ali nas imediações da rua Guaicurus. Está tudo fechado, estão passando necessidade, estão precisando de ajuda e a associação está arrecadando doações. A Etel Correia tem informações para a gente. Essa já foi uma das regiões mais movimentadas de Belo Horizonte, cheia de bares, hotéis e pensões, onde as garotas de programa ou as mulheres profissionais do sexo trabalham diariamente. Mas com a pandemia do novo coronavírus, o movimento não existe. Olha só, até a porta da associação dessas mulheres está fechada. A crise derrubou também o rendimento das famílias que dependem dessas mulheres, das profissionais do sexo. Por isso, a presidente da associação está realizando uma campanha para arrecadar dinheiro e também produtos para essas mulheres. Olha, a Cida, que está aqui em frente a esse estacionamento, que cedeu para eles um espaço para receberem donativos. Nós estamos recebendo doações e como a Páscoa está chegando, nós também estamos trabalhando com o usuário, morador de rua da área, de todo o entorno. Então a gente está indo, levando e estamos arrecadando fundos e estamos recebendo também cestas que as pessoas estão se comovendo e trazendo. Outras, como não pode estar vindo, aí elas estão fazendo doações em espécie para que a gente compre e está repassando esse público. Muitas mulheres estão procurando o WhatsApp, a gente está encaminhando. Sei que muitos locais estão fechados, mas a gente está tentando, de parceria com as pessoas, estar nos ajudando também nesse momento tão difícil que o mundo está passando. Então, o pessoal da associação vai estar diariamente, de segunda a sexta, nesse ponto de apoio, aqui na Rua dos Guaicurus, 624, recebendo essas doações. E quem quiser ajudar, pode entrar em contato com os telefones que a gente vai deixar aí na tela, que são os telefones da associação e também da Cida, dos representantes aí desse comitê que foi formado para auxiliar a essas mulheres, a população de rua, que são pessoas que são diretamente afetadas e que não têm
muitas vezes alguma outra fonte de renda. Então, se você puder, participe, ajude. São cerca de 3.000 mulheres cadastradas pela associação. Isso, muito obrigado, Etel. Deixa o telefone aí, você que quer ajudar. Elas estão precisando de ajuda, gente. Estão precisando de ajuda. Cida, um beijo para você, linda. Você está de parabéns. Eu sei do trabalho que você tem aí na Guaicurus, uma região que é criticada por muita gente, abandonada por muita gente, né? Mas eu sei do que você se dedica para a saúde dessas meninas e todas as famílias delas, o que você faz. Parabéns pela iniciativa. Quem puder ajudar, o telefone está aí na tela, tá bom? Gente, estão chegando novas informações aqui por áreas do nosso estado. Enche a tela aí com os números, por favor. O povo gosta de ver a tela cheia em casa. Isso! Nós temos agora um mapa com o número de casos confirmados de coronavírus nas regiões de Minas Gerais. Obrigado ao Iago Davi e toda a sua equipe. Então você vê que partindo do sul, né, 43 casos na região sul, 60 na zona da Mata e 40 na região centro-oeste. 74 casos na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba ali. 4 na noroeste, 395 na central, não sei se eu já falei, 16 na região leste, 2 na nordeste, 3 no norte e 4 na região noroeste. Esses são 18 casos em que as autoridades de saúde ainda não conseguiram identificar de qual região de Minas é o caso. Assim que eles identificam, eles adicionam, tá bom? Tá explicadinho? Vocês estão com alguma dúvida em casa ou não? Vocês veem que a região central é a que destaca, né? Que inclusive é onde está a nossa capital. Vamos vencer juntos. Aí, ó, o miolo do estado. Ficou mais fácil para vocês verem agora? Central com 395, a região leste 16, zona da Mata com 60 casos. Vamos para o triângulo? Dá para mostrar para o pessoal de casa? Aí, ó. O Triângulo, 74, o Centro-Oeste de Minas com 40 casos e o Sul de Minas com 43 casos confirmados. E a região mais acima de Minas Gerais, o Norte, que foi a última a registrar casos, né? Noroeste, 4, 3 casos confirmados na região Norte, 2 na região Nordeste. Parabéns, Iago, muito fácil de entender. Obrigado pelo seu suporte, pelo seu trabalho. Falar em suporte e trabalho, quanto tempo eu tenho, meu diretor, que eu queria exibir a reportagem dos taxistas, que os taxistas estão sofrendo com a queda do número de corridas também, tal qual os motoristas de aplicativo. E em alguns pontos eles estão fazendo vaquinhas e campanhas, como a Cida está fazendo na Guaicurus, para arrecadar mantimentos para ajudar os amigos que estão sofrendo. Vamos acompanhar? O taxímetro não está rodando como antes. Segundo alguns motoristas, as viagens já caíram cerca de 90%. Essa cena está cada vez mais rara de se ver. Um passageiro entrando ou desembarcando de um táxi. Mesmo assim, muitos motoristas continuam trabalhando para tentar quitar as próprias contas no fim do mês, ou no caso desse grupo aqui, ó, também levar ajuda ao companheiro que está precisando, com muita coisa no bagageiro. Surgiu a ideia de que se eu estou tendo um alimento em casa, possivelmente um colega não está tendo, e é o momento de quem tem mais dar, né, e ajudar aquele que tem menos. São kits de limpeza, higiene pessoal e cestas básicas. Desde o início da quarentena, cerca de 50 famílias foram beneficiadas. As fotos mostram as entregas dos produtos. Nós já chegamos a um cenário que colegas hoje não tem nem um arroz dentro de casa para estar comendo, né? Então, aí eles ficam até emocionados, né, quando recebem essa ajuda, porque além de não ter o que comer, ele também está entrando num momento assim de dificuldade psicológica com a preocupação das contas, os compromissos não param. A gente já encontrou situação de não ter nada na lata de comida, nem arroz, nem feijão. Teve uma situação que a pessoa precisou, falou, não tem como receber a cesta porque eu não tenho como cozinhar. Não tinha o gás, ele estava cozinhando no álcool. O álcool que era para ele higienizar, ele estava usando para fazer a comida. O projeto Taxista Humanitário começou com apenas 6 motoristas. Hoje, já são mais de 40 taxistas envolvidos. E para continuar ajudando,
o grupo também precisa de ajuda. Cada dia que passa, a necessidade aumenta e o número de motoristas necessitados também aumenta. Neste perfil, em uma rede social, é possível entrar em contato com os idealizadores do projeto. E eles garantem, com um taxímetro rodando ou não, a ajuda precisa continuar. Se depender de mim, o projeto é eterno e só tem crescendo. Cada dia está aparecendo gente de todo segmento para nos ajudar. Parabéns pela iniciativa, o fórum está fechado, mas todos os advogados de Minas Gerais estão assistindo ao Alterosa Alerta. Muito obrigado. Um abraço, doutor Ricardo Tavares, um abraço, doutor Marco Antônio Siqueira, um abraço, doutor Zanoni, um abraço, doutor Fernando Magalhães. Intervalo, eu volto. Alterosa Alerta de volta, meu abraço especial ao Cadu Brandão, que está fazendo um serviço maravilhoso, ajudando, dando suporte e apoiando aos bares e restaurantes que agora estão sobrevivendo, é do delivery. Parabéns, Cadu. Está chegando a musa do esporte com todas as notícias, Isabel Guimarães. Oi, Carline. Olha só, querido, a CBF liberou 36 milhões para tentar dar uma alavancada no futebol nacional que está parado, obviamente, em função da pandemia. Esse pacote, Carlinhos, já faz parte de um outro montante liberado que a gente até falou aqui no Alterosa Alerta, de 15 milhões em princípio para times da série C e D do Brasileirão, para também ligas femininas, e agora mais um montante que vai contemplar outras federações, outros clubes, inclusive arbitragem, já que obviamente os árbitros ganham por partida e estão parados neste momento. E o único país da Europa que resolveu manter o futebol, Belarus, teve ontem, né, mais uma rodada, os jogos de ida das semifinais aí da Copa Nacional. E o que aconteceu foi muito inusitado. Teve time que inclusive usou manequim, né, espécies de manequins ali, torcida virtual, para preencher as arquibancadas. Como vocês estão vendo aí, foi o Dínamo que fez isso. E, infelizmente, né, esse país aí ganhou a atenção de um campeonato até então desconhecido para a gente, por conta de não cumprir essas regras da quarentena e manter ainda assim o futebol a qualquer custo. Atitude que não tem sido muito bem vista por alguns atletas, enfim. E aí, uma torcida virtual, né, Carline? E para fechar o noticiário de hoje, eu peço a você, telespectador, você que também está acompanhando o Alterosa Alerta com a gente, para fazer prece aí, orações para o nosso querido ídolo Jair Bala, que está hospitalizado. Ele deu entrada no hospital ontem com suspeita de AVC, foi para o CTI porque estava com uma infecção, mas graças a Deus já está melhorando. Os resultados dos exames e tudo mais detalhado ainda vai ser passado, né? Mas o Jair está bem acompanhado, está monitorado e é claro que com as nossas orações esse ídolo se recupera já já. E a vocês uma excelente tarde, Carline. Um beijo. Fica com Deus. Amém, Isabel Guimarães. Um beijo enorme também para dona Sônia, esposa do Jair Bala. Jair Bala, um beijão para você. Sei que você está aí se cuidando. Passou mal ontem de manhã, mas é craque, vai sair bonito disso, porque o Jair é uma fera, forte demais, um grande amigo, um carinho extremo. Um beijo enorme, seu Jair. Estamos te esperando aqui. Sai logo desse hospital. Ô, gente, e para vocês eu faço só um apelo, tá? O vírus não é de direita nem de esquerda. A cloroquina não é de direita nem de esquerda. Bater panela não mata coronavírus, tá bom? Então, esqueçam a política. Parem de colocar a eleição de 2022 no meio do combate a essa epidemia. Vamos cuidar da saúde das pessoas agora. De eleição a gente fala depois, tá? 2022 que vai ter eleição. Tenham vergonha na cara.
não usem politicamente isso, tá bom? Muito obrigado. Está chegando o grande Little Black. Fala, Pretinho. O Alterosa agora está no ar. Tchau, pessoal.